Olá pessoal, tudo bem? O tema desse vídeo eu acho que é uma pergunta que todos nós um dia já fez na vida, ou talvez você nesse momento que está assistindo esse vídeo esteja se questionando isso. A pergunta é: por que acontece comigo? Quando a gente está enfrentando um problema, parece que nós somos os únicos a enfrentar esse problema. Parece que a gente é a única pessoa que sofre no mundo, a única pessoa que tenta as coisas e não dá certo, a única pessoa que tem sonhos que não se realizam. E nesses momentos, esses questionamentos e um certo desânimo que é automático porque a gente é humano e nos acolhe, e que a gente não pode deixar que isso nos acolha e que isso nos direcione, faz com que você perca a esperança, faz com que você se desanime, é, e faz você ficar dentro de uma situação de prostração, uma situação em que você não tem forças, que você não tem ânimo, que você fica meio que empurrando a vida com a barriga e às vezes nem se sente mais viva. Porque eu acho que a maior morte que tem não é a morte quando a gente morre de verdade. Que essa é uma coisa que vai acontecer com todos nós. E essa é a única certeza que a gente tem na vida. Que você não precisa nem fazer uma consulta para saber. Todos nós um dia vamos morrer. Aqui é um mundo onde nós somos inquilinos e onde a gente está de passagem, não é a nossa verdadeira casa. Só que mesmo a gente estando num planeta como inquilinos, não significa que a gente esteja fadado só ao sofrimento. Independente que a gente tenha vindo nesse mundo para pagar dívidas de outras encarnações que a gente teve, mas ainda assim nós não somos condenados a viver uma vida só de sofrimento. Só que o que acontece com muita gente é que sim, elas vivem uma vida só de sofrimento. Mas qual o motivo? O motivo, eu não sei. Cada pessoa tem um motivo diferente. Mas o que eu sei é que, independente do motivo, o que a gente não pode é alimentá-lo. Porque às vezes o problema se torna tão grande e no momento em que você está enfrentando ele e que você se posiciona nessa posição de vitimismo, porque acontece comigo, ai, mas todo mundo é feliz, eu queria saber onde que está esse todo mundo que é feliz, porque eu atendo gente o dia inteiro cheia de problemas e infeliz. Então, essa visão de todo mundo é feliz, às vezes é uma visão deturpada de você que fica muito tempo na internet vendo vídeos e fotos de pessoas famosas ou de pessoas que são influenciadoras e que elas estão ali fazendo um marketing. Então, quando. E aí você vai falar, ah, Erika, mas não é só de marketing, porque eu vejo também perfis pessoal, ou, aqueles perfis que a pessoa não coloca privado, que são de pessoas estranhas, mas é aí que você vê a pessoa lá no resort, a pessoa viajando de barco, a pessoa feliz, a pessoa próspera, a pessoa amando e sendo amada. É, Eu não tenho o hábito de postar coisas da minha vida pessoal, mas todas as vezes que eu postei, eu nunca postei eu discutindo dentro da minha casa, eu nunca postei eu chorando, eu nunca postei eu no momento que eu estava muito oprimida, porque eu também fico assim. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. A diferença é que eu tenho um chamado, que eu trabalho com a espiritualidade, que eu sou uma ponte para que vocês atravessem e se conectem com a espiritualidade e possa ter forças para resolver esse problema.
aonde essa conexão vai fazer com que você não esteja sozinha, vai fazer com que haja uma batalha, haja uma luta, haja uma influência, haja um movimento para que esse problema que você está vivendo e que parece impossível de resolver, se resolva. E durante o período que a gente está em batalha espiritual, esse é um dos períodos mais amargos que a gente como ser humano vive, porque você não vê nada. Há no mundo espiritual uma batalha onde está sendo travada a seu favor, só que você não está vendo. E aí é aquele momento de silêncio, é aquele momento que você fala, poxa, hoje é segunda-feira e eu sei como que vai ser a minha próxima segunda-feira, do mesmo jeito. Ou o ano de 2023 acabou, mas o ano de 2022 foi a mesma coisa. E o de 2021 também, e o de 2020, agora a gente está entrando para 2024 e eu estou vendo só uma mudança de números, mas a minha vida continua a mesma. E aí nessas situações, eu diria que você engordou um pouco o seu problema. Por quê? Porque é exatamente nesse posicionamento que a gente fica de se colocar como vítima, como coitado. E assim, eu não estou aqui te julgando, porque eu acho que quando a gente está vivendo por um problema, a gente não fica sorrindo. Mas o que eu quis dizer em relação às redes sociais é que às vezes que eu coloquei fotos, quer dizer, eu não tenho esse hábito, mas que eu coloquei de momentos felizes. Mas eu tenho vários problemas. Então significa que as redes sociais, aquilo que você vê na vida dos outros, a pessoa sorrindo, a pessoa numa praia, a pessoa no churrasco, a pessoa dando risada, ela vai postar os momentos felizes dela. Ela não vai postar ela chorando no travesseiro, ela não vai postar o momento que ela foi traída, ela não vai postar que ela perdeu o emprego, ninguém coloca coisas negativas em redes sociais. Então, quando você estiver numa batalha, não se foque na vida dos outros. Até porque a vida dos outros não vai resolver a sua. Se foque na sua. De preferência em matar o seu problema de fome. E como que a gente mata o nosso problema de fome? Não alimentando ele, parando de reclamar, parando de se vitimizar, parando de culpar Deus, a espiritualidade, os seus familiares, um relacionamento que acabou. Porque a gente tem uma grande tendência, quando a gente está com problemas, de sempre existe algum culpado. Ah, Érica, a culpada sou eu? Não, porque o problema ele entra na vida da gente sem a gente pedir. É o único convidado indesejável que vai entrar na sua casa e não vai nem tocar campainha, não vai nem bater palma. Quando você vê, ele já está sentado no seu sofá. Só que o que você não pode fazer é oferecer uma xícara de café, sabe, um docinho, uma sobremesa e falar fica por aqui. É onde você tem que lutar com todas as forças para que esse problema, para que essa energia, para que essa situação acabe. Eu quero ensinar para vocês um ritual que isso ele ajuda a... Ele é um filtro, tá? Que ele vai mostrar como que tá a energia da sua casa. Eu já tinha feito até um outro vídeo que eu tinha colocado como pata de vaca, que eu falei que é uma planta que se você coloca na tua casa e ela imediatamente secar, já mostra que o ambiente está ruim e ela puxa a energia negativa. Mas existe um outro que também é muito eficaz e ele também, além de ser um filtro e remover energias negativas, ele mostra se elas estão lá. E tem uma coisa também, a gente tem uma ligação com a nossa casa. Como assim, Érica? Se você não estiver bem, a tua casa está doente.
Se a tua casa está doente, você não está feliz. Existe uma conexão com a nossa moradia e com a nossa vivência. Porque, querendo ou não, a nossa casa tem que ser o melhor lugar que a gente tem. Porque ali é o teu lugar de conforto, ali é o teu mundinho, ali sabe, aquela coisa quando você de repente está no serviço e você está passando por uma situação de estresse e aí você fala assim, eu não vejo a hora de voltar para casa. Pois é, só que essa casa, ela tem que estar bem. E às vezes você não mora sozinha, você mora com pai, com mãe, com irmão, ou com marido, ou com. Não importa. É, que talvez você possa estar bem, mas exista alguém na casa que não está, e se um não está, desestrutura tudo. Porque todos têm que estar num alinhamento. Então, esse ritual que eu vou ensinar para vocês vai fazer com que a sua casa fique bem. Não necessariamente que quer dizer que vai romper os seus problemas, mas já vai começar pelo menos curando a casa. Então vamos curar por partes, né? Vamos curar o ambiente que você vive, que você precisa ter paz, para que você tenha também suporte para suportar aquilo que você está vivendo, da onde eu também vou te dar um suporte para isso. Mas vamos por partes. A parte da casa, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um prato, pode ser qualquer prato, menos de plástico. Pode ser também um pote, alguidar não, tá? Pode ser um pote de louça, um prato de vidro, onde você vai colocar sal grosso, bastante sal grosso, mas não até a borda. Vai colocar no meio do prato, deixando um pouco das bordas limpa. E no meio você vai colocar um pedaço de carvão que a gente usa para churrasco. Em cima desse carvão, você vai jogar um pouquinho d'água. Mas não é para encharcar de água o sal grosso, não. É um pouco de água só que você vai jogar em cima do carvão. Esse ritual, você vai acender uma vela preta, você pode oferecer para Orixá Exu, você pode oferecer para Exu Mirim, mas aí se for Exu Mirim, metade preta, metade vermelha. E assim, se for Orixá, você não precisa citar nome. Eu ofereço a Exu Mirim, eu ofereço a Orixá Exu, pedindo para que ele possa imantar, cruzar, consagrar esses elementos que venham desagregar toda a energia negativa que estiver na minha casa, que isso entre como um filtro para puxar tudo aquilo que está de ruim, sabe? Todo parasita, miasmas, larvas astrais, eguns, espíritos obsessores, espíritos de vampirismo, toda energia negativa que estiver na minha casa, espírito de miséria, enfim, tudo de negativo que tiver na minha casa, que seja puxado através desses elementos, do qual você vai pedir para que seja imantado, cruzado e consagrado na força de Exu. Quando a vela terminar, aquilo já está ativado e você vai deixar atrás da sua porta de entrada. E aí você vai observar uma coisa. Isso aí, ele tem esse fundamento, ele tem uma validade de 21 dias. Então você marca o dia que você fez. Porém, ele, além de filtrar, ele vai mostrar se tem energia negativa. Como que ele mostra? Ou a borda do prato, lembra que eu falei para vocês não colocar a borda? A borda do prato, aquele sal grosso que tá, ele vai começar a se expandir. Não expandir em formas de floquinhos, como eles são. Ele vai se expandir formando como se fosse uma massa em volta do prato. Se isso acontecer, tem energias ruins na tua casa. Aí ele não pode ficar 21 dias. Aí com 7 dias você tem que trocar. Quando você trocar, você vai pegar o carvão, onde você pode cruzar 3 vezes o carvão, falando, eu descruzo, desconsagro, desimanto, colocar num saco preto e jogar no lixo,
Pode até ser uma sacolinha, mas tem que ser preta e jogar no lixo e já põe para fora da sua casa, mesmo que não for dia de lixeiro passar. Você pode também devolver para a natureza, sabe? Simplesmente jogando, aí pode jogar mesmo, sabe? Mas na natureza, o carvão. E o sal você joga no ralo da pia da sua cozinha e joga água por cima, para que vá embora tudo aquilo que já foi puxado. Aí você vai fazer isso de novo e pôr de novo na sua porta. Érica, por quanto tempo eu tenho que fazer isso? Eu aconselharia para sempre. Porque a gente sempre está lidando com energias. E às vezes se a energia não vem de você, vem de um familiar, vem de repente alguém que jogou alguma coisa na tua casa ou que fez algum mal para algum familiar seu, porque geralmente as pessoas não moram sozinhas. Então é um processo para você fazer e realmente para filtrar a tua casa, porque aí pelo menos a tua casa já vai estar em equilíbrio. E tem uma outra coisa também que pode acontecer em relação ao sal, que foi uma coisa que eu vi que aconteceu na minha casa, de ao invés do sal esparramar pelo prato, o sal subiu no carvão. O carvão ficou todinho branco de sal. Significa que havia energias negativas na minha casa. E isso, nossa, Erika, mas você trabalha com a espiritualidade. É mais comum ter energias negativas na minha casa porque eu trabalho com a espiritualidade, mas eu também trabalho com magias para as pessoas. E as pessoas que fazem magia, nenhuma tá bem. Então, por mais que a espiritualidade filtre e meus guias limpem a casa, às vezes fica alguma coisa, sabe? Então, isso é um processo que eu faço direto e aconselharia vocês a fazer também, direto. Só que ele vale por 21 dias, se não acontecer nada, se você ver ali o carvão normal, o prato normal, mesmo dessa mesma forma, ele tá funcionando como um filtro e também impedindo de energias entrar, por isso que tem que ficar na entrada da porta. Mas se em 7 dias acontecer essas coisas que eu falei, você tem que jogar fora. Outra coisa que você pode fazer é, nesses momentos que você está passando por tribulações, por problemas, você acender uma vela, que pode ser para Exu Tranca-Ruas, que pode ser, você pode também fazer isso para Ogum, só que no caso de Ogum, você vai acender uma vela metade preta, metade azul. Tranca-Rua, vela preta, ou para Orixá Exu. Aonde você vai só acender a vela, sabe, expor para eles tudo que está acontecendo, eles sabem, tá? Mas você tem que verbalizar, você tem que pôr para fora tudo que você está sentindo, tudo que está acontecendo, tudo que está disfuncional na sua vida, e aí você vai pedir para que eles possam te desavessar, te desatravessar e te reposicionar. Isso é muito importante você falar. Por quê? Porque eles vão colocar você em pé. Então você vai enfrentar esse problema, sabe? Sem alimentá-lo, sem dar força. Eles vão te dar força para que você enfrente esse problema. E eles vão estar te ajudando a quebrar essas correntes, essas amarras, essas coisas ruins que acontecem na sua vida. E aqui eu estou falando para todas as áreas. Porque cada pessoa sofre de alguma forma em algum problema, em alguma situação. Então é muito importante você fazer isso. Porque não tem como você vencer um problema se você estiver prostrada, se você estiver caída, se você estiver cheia de energias ruins, de pensamentos ruins, praguejando a vida. E uma outra coisa também que é muito importante é você lembrar do seu passado. Como assim, Érica? Algum problema muito difícil que você passou e se resolveu. Independente se foi rápido, se demorou, mas passou. Então, se passou, esse também vai passar. O grande problema é que quando a gente está passando por uma situação ruim, a gente foca nela como se ela não tivesse fim. E aí, se você voltar para o seu passado, você vai parar para analisar que aquele outro problema que você viveu também parecia que não ia ter fim. Porque os problemas, eles se
camuflam, eles se materializam e eles aparecem para nós num cenário de terror, sabe? De tipo assim, olha, eu passei por todas as coisas, mas isso aqui não vai dar. Isso aqui eu não vou resolver. E todas essas frases e esse sentimento que existe dentro de você, você está engordando o seu problema. Então, engorde a sua espiritualidade, sabe? Se conecte com ela. Porque os espíritos são mais fortes para resolver os problemas? São. Mas acontece que se você se colocar numa posição de prostração, você não consegue se conectar com eles. Porque quando a gente está prostrado, a gente fica na mesma vibração dessas energias que quer nos destruir. E aí os espíritos de luz não têm acesso. Então você tem que estar sempre se posicionando, sempre se positivando, por mais difícil que seja. Tirando foco, lendo um livro, estando junto com pessoas que agreguem coisas boas também, sabe? E não chegar lá e ligar para tua vizinha ou ficar lá no WhatsApp só se lamentando para alguém que você confia e ficar lá, minha vida tá ruim nisso, tá ruim naquilo, nada dá certo, minha vida é uma droga, minha vida não presta. Tá, sua melhor amiga pode te ouvir, mas ela vai te ajudar? Não, né? E às vezes até atrapalha. Porque aquelas que tem aquelas pessoas que te levanta e tem aquelas pessoas que falam, nossa, realmente você não tem sorte, hein? Nossa, como a tua vida é ruim mesmo, hein? Como você é infeliz. Aí pronto. Duas para alimentar o problema? Então não. Érica, qual o segredo? Bom, já ensinei duas coisas para você fazer para você se posicionar diante do problema. O segredo é você não desistir. O segredo é você enfrentar. O segredo é você acreditar que aquilo vai acabar, por mais difícil que seja. E ter esperança nas lembranças daquilo que você já venceu. Porque assim como você venceu, porque naquele momento do passado que você teve um problema, você estava na mesma situação que está agora. Você achou que aquele problema não tinha solução, mas ele está aí? Você venceu, não venceu? Ah, Erika, mas é que esse problema que eu estou vivendo já faz alguns anos, então esse aqui eu não venci. Tá, mas a sua vida foi só de fracasso? Você nunca venceu nada? Não, eu não acredito nisso. Agora, também depende muito, como eu falei, como você alimenta o problema. Porque às vezes a pessoa vive uma vida só de fracasso porque ela tá deixando o problema dela tão obeso, porque ela vai ali xingando, 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 se praguejando, ah, porque eu sou uma maldita, ah, porque eu sou uma desgraçada, ah, porque eu sou uma infeliz, ah, porque... Bom, isso aí são picanhas que você tá dando para o seu problema. Que nada são do que energias negativas. Só que assim, você precisa entender que a energia negativa, às vezes, ela pode vir de você mesma. Dessas palavras de pragas que você joga em você mesmo. Ela pode vir da tua energia que está sempre em baixa vibração. Porque todo mundo acha, quando está passando um problema, que alguém fez magia para ela. Então, as pessoas vivem em centro de macumba, um fazendo magia para os outros. Se fosse assim, então todo mundo que tem problema na vida era vítima de macumba. E não. Às vezes a gente é vítima de nós mesmos, com os pensamentos ruins que a gente coloca, com aquilo que a gente fica assim, tá sempre... Tudo bem, eu não tô falando que quando você tá sofrendo, sabe, não dá vontade de dar risada, não dá vontade de dar saltos de alegria. Mas assista então um vídeo motivacional, sabe? Assista coisas boas, assista um filme que você possa dar risada, que você possa sentir ali uma emoção, porque isso vai mudando a sua vibração. Gente, tudo na vida é energia. Então, se a sua energia está sempre focada em coisas ruins, sempre vai acontecer coisas ruins para você. Então, não alimente seu problema. Acredite que você vai vencer, como você venceu outros, por mais difícil que esse seja. E faça esses 2 rituais que eu falei, que isso vai dar força, vai ajudar a eliminar energias negativas. E essa parte que eu falo em
desatravessar e reposicionar, isso é uma forma do lado espiritual te elevar, elevar o seu pensamento, sabe? Se você tá ali prostrado, te fazer levantar. Porque eu sempre falo, um soldado vulnerável, um soldado sem armas, um soldado numa clareira onde todo mundo tá vendo ele e desarmado, você vai ser metralhado. E guerras espirituais, elas podem ser colocadas dentro de uma analogia de uma guerra de verdade. Porque guerra é um inimigo lutando contra o outro, não é? Mas como que os soldados vão para a guerra? Eles não colocam lá o colete, o capacete e vão armados? Ou você vai para a guerra lá falando, eu sou uma coitada, uma vítima, minha vida nada dá certo. Você vai levar um tiro bem no meio da cara. E às vezes você está sendo metralhada pelo mundo espiritual de vibrações negativas, mas também que você está alimentando ela pelo seu posicionamento. É como eu falei, quando a gente está triste, a gente não tem vontade de sorrir, é claro. Não estou falando que é proibido chorar, não estou falando que é proibido você ficar um momento triste quando uma coisa realmente está te machucando, mas você não pode alimentá-la. Se tá triste a ponto de fazer você chorar, a ponto de fazer você ficar desanimada, então você tem que se posicionar para falar, isso vai acabar. Vai acabar com rituais que eu vou fazer, vai acabar com orações que eu vou fazer, vai acabar com coisas que eu estou falando positivas, que eu estou verbalizando. Não é aquelas coisas de, eu vou ser feliz, aquelas coisas de lei da atração. Né? Porque senão assim a gente acordava e falava todo dia, eu vou ser milionária, e era todo mundo milionário, né? A lei da atração existe, mas também não é dessa forma, sabe? Existe todo um processo, toda uma metodologia que tem que começar da gente, de dentro da gente para fora, sabe? De você tirar todo esse lixo emocional que está dentro de você, porque isso também é um alimento para essas coisas ruins permanecer. Porque elas poderiam ter saído, esse problema poderia ter sido solucionado, só que você está engordando tanto ele, você está fazendo um churrasco para ele. Sabe, no momento que você fica lá só praguejando, reclamando, me aponta alguém que vive de reclamação e tá bem. Me aponta. E para analisar pessoas que vivem se praguejando, como que é a vida delas. Porque com certeza, se não for você deve conhecer algum familiar, deve conhecer algum parente, deve conhecer alguma amiga, deve conhecer alguém que vive assim. Só se vitimizando. Eu sou o fracasso do planeta. E vê se essa pessoa sai do lugar. A gente só sai do lugar se movimentando. E para isso, a gente também precisa ter sabedoria, por quê? Porque se você sempre, em relação aos seus problemas, você agiu da mesma forma, você vai ter sempre os mesmos resultados. Se você está sofrendo e tudo que você está fazendo não está sendo a fórmula certa para resolver, então a tua fórmula está errada, vamos mudar de fórmula. Mas não acreditar que o seu problema é impossível de se resolver. Impossível é só depois que a gente morre, porque aí não tem muito o que fazer. Mas enquanto está viva, lute. Por mais difícil que seja, lute. É só assim que a gente consegue vencer. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Quer uma consulta comigo? Quer saber o que está acontecendo? Quer que eu te dê uma ajuda, uma mentoria, sabe? Através das cartas, que pode te direcionar o que pode fazer, o que pode ser feito para te ajudar, ou saber o que está acontecendo na sua vida. Meu telefone de contato é 0 operadora 11 98548 4549 em horário comercial de segunda a quinta. Sexta só fazemos trabalho, fim de semana não atendemos. Dê um like, se inscreva no meu canal, assista os vídeos que tem no meu canal, porque tem muitas receitas, mas eu sempre falo, essas receitas só vai funcionar se você fazer.
Se você ficar sentada num sofá se lamentando da vida ou falando no WhatsApp com a sua melhor amiga, que nem é tão amiga assim, porque se fosse amiga eu ia falar pra você, se levanta e luta e não ficar ali ouvindo seus churumes, porque isso aí não resolve nada. Tudo bem, não é errado você se desabafar com alguém, porque também ficar segurando aquilo também nos faz mal. Mas se desabafe com alguém que vai te ajudar a levantar. E não sentar no fundo do poço com você e falar assim, vamos ficar juntos aqui, sabe? Sofrendo e falando mal da vida dos outros e falando mal da nossa própria vida e nos amaldiçoando. Que aí o fundo do poço vai virar sua moradia. É isso que você quer? Não. Então, nunca perca a sua esperança. Enquanto há vida, há esperança. E a partir do momento que você luta com a espiritualidade, ainda que temporariamente você não esteja vendo nada, mas nos momentos mais silenciosos da espiritualidade é onde eles estão mais lutando por você. Porque você não sabe a batalha que eles estão enfrentando. Você não sabe a quantidade de espíritos obsessores que existe ao teu redor. Então também não alimenta eles. Porque também senão fica difícil para a espiritualidade. Nós arrancamos 5, ela botou mais 10. Se praguejando, se lamentando, se vitimizando. Porque senão fica um processo sem fim. Você quer um fim para o seu problema? Eu já te dei uma receita. Fiquem com Deus. Muito axé para vocês.